Vou começar a apresentar a doutora Carolina Nossetti. Ela é pesquisadora e consultora técnica do uso do terapêutico do canabidiol. Canabidiol, me corrija se eu estiver errada, tá, doutora? Eu tenho aqui, vou passar a palavra para ela, e eu tenho muitas perguntas, você pode se apresentar e pode ficar à vontade, e a hora que você quiser ouvir as perguntas. Eu tenho muita admiração pela sua jornada e o impacto de toda esse seu aprendizado, né, na vida da Francisquinha, e como isso melhorou a qualidade de vida não só dela, mas sua também. E lembrar sempre as pessoas que estão aqui que esse é um exemplo a ser seguido, né, de aprendizado, de determinação, de pensar no longo prazo, não achar que soluções rápidas vão resolver tudo, né, e vocês são um exemplo disso. Estou muito agradecida de estar aqui, de responder as perguntas. Eu sou médica, trabalho com cannabis há 7 anos, e vejo diariamente o impacto positivo que a cannabis traz para pacientes, cuidadores e familiares. E lembrar também que a cannabis não é um milagre da vida, ele também não é sem efeito colateral, mas é um padrão muito seguro quando a gente compara com as outras disponíveis. Então, quando eu digo que não é um milagre da vida, é porque não adianta a gente achar que só a cannabis vai resolver tudo, não vai. Se a gente não tiver uma consciência sobre alimentação, se a gente não tiver uma consciência sobre pensamento, em quem a gente consegue ter esse controle, e movimento. Quem consegue dar voltas em torno da mesa, dá voltas em torno da mesa. Quem consegue fazer hidroginástica, faça hidroginástica, mas a gente buscar sempre movimento, para quem pode. A questão da alimentação, tem alimentos inflamatórios, principalmente a gente está falando de Alzheimer, né, Cláudia, que tem um fundo neuroinflamatório, a gente tem que pensar no que é ingerido, que pode aumentar essa inflamação. Senão não adianta estar tomando o melhor remédio, a melhor cannabis, o melhor tudo. Se tiver com o cérebro inflamado, não vai fazer efeito. Ou não vai fazer o melhor efeito que poderia fazer. Então, glúten, que está em farinha branca, pão, macarrão, é inflamatório. Tá? O leite, que é do bezerro, não é nem da vaca, que nem a vaca não tem aquela enzima, nem a gente e nem a vaca, é só o bezerro. Então, não é só a lactose, tem várias outras proteínas do leite que não fazem bem. Por quê? Inflama, por isso. E prejudica a absorção de nutrientes, pode prejudicar a absorção de nutrientes no intestino, porque essas proteínas do leite podem ser prejudiciais para a saúde do nosso intestino. Lembrar que o leite é o único alimento que tem 3 CIDs, que são códigos internacionais de doença. Hipersensibilidade, intolerância e alergia. Se fosse bom, não ia ter 3 CIDs. Não ia ter nenhum CID, se fosse bom. Então, glúten, leite, açúcar, adoçante, prejudicial. Processados e embutidos, exatamente. Então, presunto, mortadela, linguiça, salsicha, isso é ruim. Se você não está disposto a mudar isso, acho que é melhor você não tentar. Ou você considerar que você vai tentar cannabis, porque senão você vai queimar uma terapia. A gente tem que fazer as coisas na sequência certa. Se a gente não arruma a alimentação, o movimento para quem pode, o pensamento para quem pode, a alimentação para todo mundo, né? Os outros 2 que a gente vai variar. Aí tem que repensar, porque você não pode não ter a melhor resposta com a cannabis e ficar frustrado, falar, a cannabis não funcionou. Não. Se você está comendo glúten, tomando leite, comendo derivados do leite, açúcar, como é que você quer que a cannabis funcione? Não tem jeito. Então, Cláudia, eu só queria deixar isso aqui, porque senão não adianta a gente, sabe, trazer um produto que também não é barato, para a gente não ter a melhor resposta,
Então, eu só queria trazer isso e dizer que eu estou muito agradecida, o seu público é muito esclarecido, é um pessoal que estuda, é um pessoal que tem perguntas legais, e dizer que eu tô aqui, vamos respondendo essas perguntas, mas eu acho que é válido a gente ter essa conversa sobre o PAM, né, pensamento, alimento e movimento, antes de falar da cannabis. Então, vamos lá para as perguntas, Cláudia. Então, doutora, a Francisquinha já está usando o óleo de canabidiol há 1 ano, né? Somente agora, depois de 1 ano, é que a gente teve que fazer um ajuste, né? Você participou dessa conversa toda, doutor Luiz Felipe também, que é parceirão, não sei se ele está nos assistindo, é seu fã, e a gente teve que ajustar, porque eu acho que a quantidade de THC já não estava fazendo bem, né? Ela Sim. começou a se agitar muito, e aí estamos chegando na dose ideal. Isso é importante, eu gostaria de deixar muito claro isso, porque muita gente que vê a mamãe, a condição dela, a mobilidade, toda aquela alegria, quer também, né? Então, pergunta como eu consigo o óleo. E aí eu peço às pessoas e sempre falo que o óleo não se consegue. Tem que ter uma prescrição, porque a quantidade o percentual de cada componente é individual, assim como também a quantidade de gotas também é individual para cada paciente. Inclusive, se não fosse assim, eu não ia ter que fazer esse ajuste 1 ano depois, né? A gente teve que fazer, a gente está trabalhando no ajuste. E aí, explicar isso para as pessoas, né? Porque todo mundo quer, mas quer conseguir. E eu canso de falar, não se consegue assim. Então, assim, quem pode prescrever, qual fase... Eu vou fazer logo 4 perguntas, que aí Não, mas já deixa eu vai... anotar, Cláudia, para eu... Ou Então, você tá. faz uma por uma, ou eu anoto. Então, vou fazer uma por uma. Vamos lá. Quem pode prescrever? Tá. Os médicos são regidos por algo que se chama ato médico. Então, o ato médico nos dá autonomia dentro do nosso consultório de tomada de decisão, claro, dentro de responsabilidade, dentro de uma decisão conjunta com o paciente. Essa decisão conjunta com o paciente visa melhorar a qualidade de vida. Então, pelo ato médico, não tem restrição de qual especialidade pode ser do ato médico. Todo médico é regido pelo ato médico. E o ato médico você tem, dentro do seu consultório, junto com o seu paciente, o poder de decidir o que é, desde que seguro e responsável, qual que vai ser a conduta que vai ser tomada. Então, todos os médicos podem seguir o ato médico. Não quer dizer que o CRM não chame lá, tá? A gente não sabe, o CRM pode interpretar do jeito que eles quiserem, mas todos os advogados me disseram que se um dia alguém falar alguma coisa, que ele vai lá comigo e vai lembrar o CRM que existe o ato médico, e se eles quiserem ir contra os médicos, aí a gente vai saber, mas até agora isso nunca aconteceu, tá? A gente nunca foi chamado no CRM porque a gente está prescrevendo cannabis, tá? Ninguém nunca chegou nesse ponto, Cláudia. E eu acredito que, pelo que os advogados dizem, é pelo ato médico. Sim, mas nem todo médico prescreve, porque existe, pelo que eu já ouvi das pessoas que me procuram, 90% das pessoas dizem que os médicos não querem prescrever porque não existe comprovação científica. Tanto que eu fiz o grupo, eu pesquisei, eu tenho uma lista de médicos por cidade brasileira para ajudar essas pessoas a conseguir essa prescrição, porque a maioria, com os seus médicos, não consegue. É um desafio, mas, Cláudia, lembrar que a gente não tem isso na faculdade. E aí, depois quem tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar e aprender. Né? Tem que sentar e aprender. Por quê? Em muitos lugares do mundo, isso é uma comida. Você compra isso no supermercado. Essa é a segurança do que a gente está falando. E nos Estados Unidos, isso é uma commodity. O que isso quer dizer? Que está em qualquer lugar. Você compra na Amazon, você compra
na quitanda, onde estiver vendendo, você compra. Então, pelo padrão de segurança fora do Brasil, o médico nem é envolvido no óleo rico em CBD com até 0,3% de THC nos Estados Unidos, né? Na Europa tem lugar que é 0,2%, tem outras determinações em termos de quantidade de THC. Mas é um produto seguro, Cláudia, mas os médicos, eles não estão aprendendo isso. Então, nem todo mundo tem essa disposição, eles têm outras coisas para fazer da vida. Como é que eles vão parar, sei lá, 15, 20, 25 horas? Então, assim, uma sugestão que eu daria para esse paciente é ele ou em sites de pesquisa, por exemplo, o Google Escolar, Google Scholar aqui no Brasil, não sei como chama, Google Científico, algo assim, que é uma página do Google que tem um monte de artigo científico. Aí coloca canabinoides, Alzheimer. Imprime os artigos, leia o sumário, não precisa ler tudo, porque é uma linguagem muito rebuscada. Né? Mas o sumário dá para entender minimamente. Então, leva alguns casos, né? Leva o vídeo do seu Ivo. Fala assim, doutor, olha, veja o seu Ivo aqui. Tem sentido? Ah, não, porque não tem artigo científico assim, mas olha, mesmo sem artigo científico, é perigoso? Quantas pessoas morreram? Deixa ele responder, que ninguém morreu até agora. 0 pessoas morreram até agora. Então, doutor, se a gente tem esse padrão de segurança, o doutor estaria aberto a gente considerar isso? Traz isso para o doutor. Olha, doutor, trouxe aqui alguns artigos científicos. O doutor pode ler e conversar comigo? Me explica isso aqui? Então, a gente tem que saber trazer o doutor, porque imagina, ele não vai se sentir seguro com algo que ele não estudou. Então, eu acho que talvez uma tentativa do paciente de trazer informações e discutir, não exigir, discutir, falar assim, olha, doutor, estou querendo entender aqui, pode me explicar? É difícil o doutor que vai falar não. E aí, quem sabe, no que ele está lendo ali, ele não se sinta mais seguro. E aí, uma outra questão é tentar colocar esse doutor em contato com alguém que já prescreva. Olha, doutor, o doutor estaria aberto a conversar com alguém que já faz? Tem algum colega do doutor que já prescreva, que eu possa ir e vocês trabalham juntos? Esse doutor, ele vai querer, se for feito dessa maneira, não todos, tá? Mas a maioria vai se sentir compadecido e o médico fez medicina porque ele quer ver o outro bem. Então, quem sabe isso não seja uma possibilidade, né? Eu acho que a gente tentar abrir o diálogo com esse médico. É o primeiro passo. Verdade. E muitas perguntas, qual a diferença de CBD e THC? Tá. Bom, lembrar que é uma planta complexa, com mais de 480 compostos já documentados. São 3 categorias principais. Os canabinoides, que tem mais de 100 já documentados, e os mais conhecidos são o CBD e o THC. Temos os terpenos, que são os óleos essenciais, tem limoneno, beta-cariofileno, tem também centenas de óleos essenciais, inclusive tem pessoas que fazem até pós-graduação em aromoterapia, né, os óleos essenciais são estudados dentro da aromoterapia, e alguns desses óleos essenciais estão na planta cannabis. E é muito desses terpenos, junto com alguns outros componentes, que direcionam também no que o paciente sente como efeito. E uma terceira categoria são os flavonoides, que é o que dá cor e sabor aos alimentos. Então, essas são as 3 categorias principais, e o THC e o CBD estão na categoria dos canabinoides. Eles são sinérgicos e têm algumas características que levam a eles serem mais efetivos em uma indicação ou outra. Por exemplo, o THC tem uma resposta positiva em pacientes com glaucoma. O CBD a gente não vê tanto essa ação, tá, de melhora. A gente vai no glaucoma, por exemplo, a gente vê mais o THC. E tem algumas indicações que a gente vê que o CBD tem uma resposta diferenciada, tá? Por exemplo, em pacientes com esquizofrenia.
Não quer dizer que um paciente com esquizofrenia não possa ter benefício com THC em doses baixas, tá? Não é real, mas a maioria dos pacientes tem uma resposta positiva com o uso de CBD. E o THC talvez não seja o ideal para esses pacientes. O CBD tem uma resposta melhor. E tem algumas indicações, Cláudio, que os dois são bons, principalmente quando eles estão juntos, numa proporção de 1 para 1. Então, espasticidade da esclerose múltipla e outras, né, espasticidade quando o músculo fica durinho, fica rígido. Então, tem alguns pacientes de Parkinson, alguns pacientes com demência, que ficam com o músculo rígido, e isso, o CBD junto com o THC, ele tem uma resposta boa. Inclusive, temos um remédio na farmácia, um medicamento fitoterápico, que é na proporção 1 para 1, usado ou registrado para espasticidade da esclerose múltipla. Então, dor é uma outra indicação que tem uma resposta boa quando o CBD e o THC são usados em proporções próximas. Mas, de uma maneira geral, o ideal é usar os dois de uma maneira conjunta, tá? Inicialmente, os pacientes podem se beneficiar de um óleo rico em CBD com baixo THC, por quê? Porque tem um padrão de segurança bom e não tem a psicoatividade igual ao do THC, né? O CBD é psicoativo, que age no sistema nervoso central, mas ele não tem a mesma psicoatividade do THC. Então, alguns pacientes se sentem mais à vontade de não ter o barato, né? Em doses baixas não daria, tá? Mas, normalmente, se começa com óleo rico em CBD, e se o paciente não vê uma resposta positiva, o médico paciente considera a inclusão do óleo rico em THC. Mas não quer dizer que o THC não tem espaço, tá? Em outras indicações. Mas essas são as que são mais específicas para um, para outro, e algumas duas opções de o que seria indicação dos dois numa proporção próxima, Cláudia. Doutora, tem uma pergunta aqui que eu achei muito pertinente. A Lúcia Matos está falando, os espasmos na perna noturnos são efeitos da memantina, são próprios do Alzheimer? A medicação tradicional, ela começa fazendo um efeito muito bom, a gente sente que ela dá uma segurada, a pessoa dá uma melhorada boa, mas numa fase mais adiantada do Alzheimer, a gente percebe que não. E aí começam a aparecer os efeitos colaterais. Eu senti isso quando minha mãe usava aquele antipsicótico, o quetiapina, né? Quetiapina, é isso. Eu senti. Então, no começo foi bom e depois foi ruim. Eu comecei a perceber, enrijecer, e aí eu pesquisei e vi que aquilo não estava bom. E então, assim, não é legal, porque medicação para Alzheimer, né? É a medicação tradicional, que existe há mais de 15 anos, né? Não existe nada novo para tratar o Alzheimer, né? E aí ela está perguntando se é efeito mesmo da memantina e se seria bom, né? O uso do CBD, né? Do óleo de cannabis. Eu não tenho a lista de efeitos colaterais de cabeça da memantina, eu posso checar. Mas, de uma maneira geral, os pacientes idosos, dependendo do diagnóstico, eles começam a ficar um pouco mais rígidos, né? Como alguns pacientes têm doença de Parkinson com doença de Alzheimer, e isso pode ser que exista uma rigidez. Então, alguns pacientes que têm rigidez, eles podem ter uma resposta positiva. Eu não sei quais outras medicações que eles estão sendo usadas além da memantina, não sei se existe uma possibilidade de interação medicamentosa com essas, mas o que eu sugiro sempre olha na bula. Leia a bula da memantina, tem uma longa lista de efeitos colaterais. Não me espantaria se espasmos na perna noturna, talvez até seja síndrome das pernas inquietas, não sei, a gente tem que perguntar melhor para a Lúcia como é que são esses espasmos. E aí teria que ter um questionamento aí para a gente entender o que a Lúcia está chamando de espasmo, tá? E a sugestão é sempre olhar a bula para entender o que está escrito ali na bula, na memantina, no caso. Sim.
Muitas pessoas perguntam, porque a gente tem fases, né? Fase inicial, fase moderada e a fase avançada. E a maioria das pessoas querem saber se pode ser já introduzido na fase inicial. Às vezes a pessoa ainda tem uma boa mobilidade, não tem agressividade, e faria diferença no longo da vida, né? No trajeto desse Alzheimer, que pode durar 10, 15, 20, vale a pena já no começo usar? Pegadinha do malandro, essa pergunta, hein, Cláudia? É porque as pessoas vêm me perguntar, eu realmente comecei a usar na mamãe com 9 anos, quando Sim. eu percebi que aquilo tudo já não, né? Inclusive o Tá. Dona Epenzila, o próprio médico suspendeu. Dona Pezila, Olha, Cláudia, por que eu tô falando que é uma pegadinha essa pergunta? Porque nos Estados Unidos e em outros países onde isso é uma comida ou é uma commodity, né, dependendo da forma com que isso é traduzido, se tem potencial, por exemplo, tem uma patente do governo americano, do Departamento de Saúde Público americano, dizendo que os canabinoides, eles são antioxidantes e neuroprotetores. Então, o governo americano já sabe disso, ó, pelo menos desde 98, quando eles deram entrada nessa patente. Chama 507 a patente. Então, se vocês colocarem cannabis, patente 507, vocês vão achar esse documento que eu estou falando. Então, o fato da doença de Alzheimer, a neuroinflamação fazer parte da doença de Alzheimer e os canabinoides terem esse potencial antioxidante e neuroprotetor, não tem como a gente não dizer que não teria um impacto positivo. Que se você faz uma antioxidação e neuroproteção numa doença que é neurodegenerativa, a intenção ou tudo leva a crer que exista sim uma diminuição na progressão na doença. Não existe um estudo clínico, várias fases provando isso, mas a gente tem informações suficientes mostrando que os canabinoides têm o potencial de serem anti-inflamatórios. O CBD, ele tem o potencial de imunomodulação. O que é isso? Tem dia que o seu sistema imune está muito agitado, ele está alto, 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 e você quer que ele abaixe um pouquinho. Então, naqueles casos de alergias, de altas reações desproporcionalmente altas pelo estímulo. Então, tem dias que você precisa que o seu sistema imune diminui um pouco a intensidade, mas pode ser que 2 dias depois, seu sistema imune esteja baixo. Você queira aumentar. Não tem um remédio que aumenta e um que diminui o mesmo. Mas a cannabis tem esse potencial, porque ele tira para baixo o que está alto e do que está baixo ele leva para cima. Essa é a homeostase, que o sistema endocannabinoide, ele tende à homeostase. Essa é a intenção. Então, por esse potencial imunomodulador, existe a possibilidade da gente diminuir a inflamação, e sim, se a gente começa antes a diminuir a inflamação, por lógica e bom senso, é esperado que, sim, que exista uma inflamação menor, mas a gente não tem como, mesmo com o Alzheimer, a gente só consegue ter certeza depois, quando a gente faz exames, depois um exame pós-morte, depois da morte. Então, a gente precisa olhar em termos de sintomas mesmo, em termos de como que o paciente reage e ver se aquilo ali é algo que a família e o paciente está interessado. Mas no Brasil, Cláudia, a Anvisa recomenda uma refratariedade. O que isso quer dizer? Já tentou algumas coisas e não deu certo. Tá? Tentou tudo, né? Tem que dizer que tentou tudo e que é a última tentativa, né, para ela autorizar, né? Então, na realidade, eles falam refratariedade. E é um pouco aberto esse termo, refratariedade. Então, é uma decisão dentro do consultório. Refratariedade são 2, ou se são 4, ou se são 3, né? Quantas que o paciente tá querendo rolar a roleta, né? Vou tentar essa, ou vou tentar essa.
Quem que toma essa decisão? Tem que conversar com o seu médico, porque a gente sabe qual que é o efeito colateral dos outros, porque a gente tem a bula, né? Então, eu acho que é válido considerar e tomar essa decisão com um médico. O autista, por exemplo, o paciente autista, ele não precisa mostrar refratariedade, porque não existe remédio para autista na farmácia. Tudo que tem é para outras indicações e o autista usa. Então, é o benzodiazepínico, é anfetamina, são os barbitúricos. Então, tem a lista lá de medicamentos que eles usam, mas nada é registrado para o autismo. Isso não existe. Então, eles já saem de largada. Mas como na doença de Alzheimer existem algumas opções, e aí tem que ser uma decisão dentro do consultório, eu acho que vale a pena, viu, Cláudia? E é muito injusto, né, a pessoa, por causa de um CEP, não poder usar um produto seguro. Exatamente, porque só no Brasil, que coisa atrasada, né? Olha, Cláudia, infelizmente a gente descobre nessas jornadas, né, que as coisas não acontecem pelo bom senso, elas acontecem por decisão de 2 ou 3, e é o benefício desses 2 ou 3. Então, a gente tem que fazer as coisas por nossa conta mesmo. A gente tem que sentar, estudar para nossa conta, a gente tem que perguntar para as pessoas da nossa conta. E eu passei isso, Cláudia, quando eu fui confrontada com essa história dos canabinoides, do sistema endocannabinoide. Por algumas vezes no começo, quando eu estava lendo o sistema endocannabinoide, entendendo que modula os outros sistemas, é um sistema que é um maestro da banda. Como que eu não estou sabendo disso? E questionando, assim, será que... Como assim? E eu identifiquei isso como paternalismo estrutural. A gente espera que o outro mastigue e dê na nossa boca, porque é cultural nosso. Verdade. Então, eu percebi que não tem como a gente ficar esperando o outro. Não é porque não está no livro que não é bom. Pode ser que seja por interesse do outro, pode ser que seja por 1000 motivos. O que a gente não pode é deixar de ter acesso porque a gente não pegou e tentou estudar aí atrás. Então, não vai chegar mastigadinho na gente. Não vai ter estudos de várias fases agora, porque isso é uma planta que tem 480 compostos. A gente precisa de estudo científico para tomar espirulina? A gente está usando para tomar, sei lá, a amêndoa, que a gente usa bastante, né, nos snackzinhos? Ninguém. E o pessoal, todo mundo come amêndoa porque é saudável, certo? Então a gente precisa diferenciar o que é um suplemento, o que é algo seguro, do que é algo que é sintético e tem uma história clara de danos. E discutir isso com o seu médico. Não é para tomar decisão sozinha. É falar assim, médico, vamos ponderar. O seu médico, ele tá lá para ser seu guia. Ele não tá ali para ser seu Deus e nem para mandar em você. Então, o que as pessoas fizerem na prescrição, sente e coloque na internet e busque informação para entender se você quer aquilo. Às vezes você não quer, às vezes ele não falou para você o lado bom e o lado ruim daquilo ali. E é importante saber os dois lados para vocês serem os generais da sua saúde. Não deixa na mão dos outros sem pensar, porque não tem estudo científico. É? E a patente? Aquela patente, quem deu a entrada, Cláudia, naquele patente, foi um prêmio Nobel. Será que ele é inteligente? Se ele foi indicado para um prêmio Nobel? Não é de cannabis não, tá, Cláudia? Foi um prêmio Nobel outro. Mas, gente, olha o padrão de segurança. 0 pessoas morreram em 5.000 anos de história. Precisa ficar discutindo tanto assim? Mas se vocês não sabem, vai lá e conversa com o seu médico. Então, eu acho que sempre que tiver dúvida, pega, imprime sim, todos os artigos que puder e vai lá e não fala para eu quero prescrição. Não é médico. Não pode exigir as coisas. Você pode exigir uma conversa. Você está ali, você é paciente, você está com uma dúvida de medicina. Você vai levar artigo científico e falar assim, olha, doutor, eu vi aqui que tem uma patente 507
do governo americano, que está falando que ali escreve doença neurodegenerativa, Alzheimer, numa patente americana, do governo americano. Tá vendo, gente? Presta atenção isso aí, é importante. Neuroprotetor, e neuroprotetor e antioxidante. Pronto, leva ali essa patente. Fala assim, doutor, você me explica essa patente aqui do governo americano, que o meu inglês não é bom. Deixa ele. Fala para mim o número da patente novamente. 507. 507, governo americano, né? Então, deixa eu pegar aqui. Gente, isso é importante, anotar para questionar com o seu médico, que diz que não tem comprovação científica, que não tem estudo. Olha isso. Patenteado, ganhando prêmio, não é? Assim, Cláudia, a patente realmente não é um estudo clínico, tá? Mas a gente tem evidência suficiente sobre a segurança, tá? Que mesmo em altas doses, o CBD é seguro. Então, traga para discussão, fala, olha, doutor, vamos ponderar aqui. Olha, existe, né? Aqui está falando que tem a mortalidade zero. O doutor já viu alguém morrendo por causa de cannabis? Aonde está? Mostra para mim. Ah, doutor, olha, eu escutei falar que é anti-inflamatório. Doutor, tem alguma referência? Ah, não tem. Doutor, tem algum lugar que está falando que não é bom para inflamação? Talvez a gente possa conversar sobre isso. Então, eu acho que assim, olha, vamos tentar buscar abrir a conversa. E assim, não deu para conversar? Fale com a Cláudia, que tem lista em várias associações. Não precisa ficar sem médico. Vá na PEP, vá na Abrace, vá na Cultive, vá na Amame, vá na Abracam, vai na Canab, vai na OBEC, vai em um monte de associação. Vai atrás e procure essa lista e vai em alguém que já prescreve. Não tem como. A gente não vai deixar de ter as nossas perguntas respondidas porque alguém não estudou o assunto, né? Se a pessoa não estudou, tem que dar uma oportunidade. Não acho que o médico é do mal, porque a gente não teve isso na faculdade. Não pode achar que o médico... Com certeza, não conhece. Não que conhece. Nem o médico da minha mãe, maravilhoso. Ele tem um protocolo a seguir, porque ele trabalha num hospital do governo, né? Sim. Um hospital público, que é a Rede Sara. Ele falou, porque ele segue minha mãe, então ele viu que ela estava usando, né? E aí ele falou assim, eu achei que quando eu fosse lá ele ia falar que não, né, não vou mais, vou tirá-la do... Não, ele falou, não, eu quero acompanhar, eu me interesso, eu não posso prescrever, porque aqui tem um protocolo, mas eu quero acompanhar. Eu achei bacana, porque ele está aberto, né? Uma pessoa que foi receptiva, né? Bacana isso. Então, Ótimo. Bom, enfim, não vou fazer de novo esse comentário da comprovação científica. Tem uma pergunta aqui que é um pouco técnica, né? Eu vou ler. O potencial imunomodulador só tende a imunossupressão ou ele pode, por exemplo, modular tipo de imunidade, como, por exemplo, virar TH1 para TH2? Tá. Primeiro que a imunomodulação é exatamente isso. Alguns dias, quando a nossa imunidade está muito alta, ele pode descer um pouquinho para o equilíbrio, tendendo ao equilíbrio. E quando está baixa, que a gente precisa fortalecer, ele pode aumentar. Como ele age em cada célula depende muito do indivíduo, porque é um sistema muito complexo. O que a gente pode dizer com segurança é que ele tende à imunomodulação. O que é muito difícil, Cláudia, porque quando a gente tem um medicamento para o sistema imune, como um supressor, ele suprime. Quando está aqui, ele coloca não só no nível, ele baixa o nível. E aí a gente não tem resposta. A gente não tem, aí a gente é exposto a alguma coisa e as nossas ferramentas de luta foram suprimidas. Então, o que é interessante é que tem dia que a gente precisa de supressão e tem dia que a gente precisa estimulação. Tem dia que a gente vai precisar de células específicas do sistema imune sendo estimuladas e incentivadas. Por isso que é interessante os canabinoides nesse sentido, porque pode ser que num dia ele esteja ajudando na supressão
e no dia seguinte ele esteja, o mesmo produto esteja ajudando na estimulação. Essa é Nós muito temos no legal. nosso organismo o sistema canabinoide, né? É assim que fala? Isso, endocannabinoide, um sistema endocannabinoide. Endocannabinoide. É a única medicação que encontra no nosso organismo esse sistema, ou tem outra? Tem outras, tem substâncias, por exemplo, tem um terpeno em específico, que tem até no óleo de copaíba, que é o beta-cariofileno, que ele modula receptores CB2. Então, tem outras substâncias que têm o potencial de influenciar esse sistema. Então, é a manipulação do sistema que é o pulo do gato. Mas para você manipular esse sistema, você tem que saber que existe o sistema, você tem que estudar o sistema. Então, o sistema endocannabinoide é um sistema que tem enzimas de síntese, que são moléculas que constroem substâncias, enzimas de degradação, então são moléculas que destroem substâncias ou compostos, e ligantes e receptores. Os ligantes e receptores é um sistema chave e fechadura que a gente tem. As fechaduras no nosso corpo, que são os receptores, são o CB1 e o CB2. E as chaves são os nossos endocannabinoides dentro do nosso corpo. E eles se ligam às fechaduras, que estão em lugares diferentes no nosso corpo. Então, esse sistema chave e fechadura vai fazer efeito dependendo de onde está a fechadura e qual chave que a gente está usando ali. E a planta tem duas chaves, bom, principais, né? Tem 100 já documentadas, que são os fitocannabinoides. Então, a manipulação desse sistema endocannabinoide pode ser feita, por exemplo, com os fitocannabinoides, ou pode ser feita com os terpenos. Também, alguns dos terpenos podem manipular esse sistema, outras substâncias podem manipular esse sistema. Mas é a manipulação desse sistema que vai fazer o alívio dos sintomas. Mas é esse sistema que modula, inclusive, Cláudia, os outros sistemas. Se a gente pensar que o nosso corpo é uma banda, então que a gente tem um sistema imune, que é o violino, a gente tem o sistema endócrino, que é a bateria, e a gente tem um maestro dessa banda, que está lá na frente tocando essa banda. Sistema imune, aumenta. Sistema neurológico, diminui mais. Esse é o maestro, que se chama sistema endocannabinoide. Então, um papel maravilhoso de equilíbrio, o caminho do meio. Sempre melhor do que os extremos. Então, o sistema endocannabinoide, ele tende à homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Gente, a gente tem que conhecer, estudar, e, assim, teve uma pessoa que falou que, às vezes, o médico chega a ser mal criado, grosso, fazendo grosseria, dizendo que não vai fazer, e então, assim, gente, eu, pelo menos na minha opinião, ninguém é obrigado a ficar ouvindo esse tipo de coisa, né? Se você quer, você é adulto, é responsável, você quer, você já pesquisou, você está vendo que tem resultado, procura outro. Simples assim. Procura outro médico. Tem um monte, tem um monte. Tem uma pergunta aqui, doutora. Quais as indicações e as contraindicações? Indicações são muitas, né? Tem como falar, pelo menos as principais no caso do idoso, que é o meu perfil aqui, né? Sim. Eu vou falar de tudo e depois a gente foca um pouco mais no idoso. Tá? As principais indicações hoje são epilepsia, autismo, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, dor, pacientes usando quimioterápicos, não só pacientes com câncer, ansiedade, depressão, endometriose, esquizofrenia, dependência química, fibromialgia, psoríase, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, acho que são as principais. Nos idosos. Perguntaram se funciona para intestino irritável. Muito bom para o intestino irritável, porque existe um componente emocional no intestino irritável. Quando a gente tem um controle melhor da ansiedade, que é um dos fatores de impacto na síndrome do intestino irritável, a gente consegue ter um controle melhor do intestino, porque existe essa influência emocional
que é difícil de ser controlada de uma maneira geral. Tá. Insônia também é bom, né? Para insônia. Insônia. Nos idosos, Cláudia, olha, a insônia, ansiedade, seletividade alimentar, o idoso que só vou comer aipim, só vou comer banana, essa Igual seletividade. autista. O autista também tem, é verdade, tem alguma questão que a gente não sabe o que é, mas os dois têm uma resposta muito boa, com óleo rico em CBD. Full spectrum, tá? Sempre com um pouquinho dos outros canabinoides como veio na planta. Mas no idoso, de uma maneira geral, melhora do sono, melhora da ansiedade, seletividade alimentar, distúrbios do humor. Isso é muito importante. Distúrbio do humor é o que mais... é o sofrimento maior de quem cuida. E a cognição, que a gente sabe muito bem que esse é um dos maiores desafios. Então, quando a gente vê o senhor Ivo, a gente vê muitos desses pontos, né? O senhor Ivo teve uma melhora em pontos importantes. Na parte dos distúrbios do humor, o que mais ali impactava, Cláudia, era a agressividade. E a depressão é prevalente no idoso, a gente já sabe. Então, distúrbios do humor, eu acho que é algo que vale a pena considerar. A agressividade também é um outro ponto que os familiares e os cuidadores mencionam como ponto de impacto positivo com o uso do óleo rico em CBD. E eu acho que esses são os pontos de maior impacto, principalmente, Cláudia, os pacientes polifarmácia, que estão usando um medicamento para ansiedade, um para dormir, um para distúrbio do humor, um para seletividade alimentar, para tentar aumentar o apetite. E aí existe a possibilidade, potencial terapêutico de um produto poder aliviar alguns desses sintomas, talvez não todos, talvez um só, talvez dois, a gente não sabe. Mas eu acho que é válido tentar. E, Cláudia, eu coloquei aqui no nosso chat privado o link da patente, se você quiser compartilhar com seguidores, tá bom? Tá bom. Aí vai o que para que não é bom. Tem alguma contraindicação? Você falou na outra live da pressão, né? Então, depende da planta. A gente está falando assim, é igual orquídea. Tem centenas de tipos diferentes de orquídea. Azul, amarela, verde, com a flor mais planta, com a folha mais larguinha, com a folha menos larguinha. Então, mais alto, mais baixo. A cannabis é a mesma coisa. Não tem como a gente ter uma resposta só para tudo. O que eu gostaria de dizer é, primeiro, existe a possibilidade, não temos certeza que não tem estudos em humanos, mas existe a possibilidade de influência na cascata de coagulação. Então, durante procedimentos, ou 6 a 12 horas, dependendo do médico que você conversa, é indicado que não se use, porque a gente não sabe se tem uma sinergia durante cirurgias, por exemplo. Então, durante as cirurgias, é um potencial de contraindicação. É uma contraindicação absoluta? Não sei, porque eu não sei que planta que a gente está falando, qual das centenas de cepas que tem. Mas, de uma maneira geral, vale a pena a gente considerar se pouco antes da cirurgia e pouco depois, se vale a pena usar ou não, tá? Provavelmente não. Outro ponto é pacientes que têm hipotensão, que foi o que a gente conversou da outra vez. Pode ser que a pressão diminua por uma vasodilatação. Então, quando você dilata o vaso no nosso corpo, você diminui a pressão arterial, de uma maneira geral. Então, como isso é uma possibilidade, tem alguns pacientes que têm essa vasodilatação e podem ter uma diminuição da pressão arterial, existe a necessidade de considerar um approach, um início conservador. Quer dizer que é uma contraindicação absoluta? Não, não é uma contraindicação absoluta, mas é um momento de se prestar atenção e começar com uma dose conservadora para evitar que isso aconteça. Pacientes usando hipoglicemiantes. Nesses dois casos,
pode ser que o efeito seja potencializado, porque a cannabis, ela melhora a ação da insulina. A insulina, ela age melhor, tem o potencial de agir melhor com os canabinoides. Então, tem estudos mostrando que pacientes que fazem uso crônico de cannabis, eles têm uma cintura menor. Ah, porque é larica. Nem sempre. Não são todas as pessoas que têm larica. Nem sempre as pessoas comem mais. E pode ser que coma mais, mas se a insulina está funcionando melhor, no final das contas, a cintura das pessoas está diminuindo por algum motivo. A gente não tem todas as respostas. Mas o que a gente sabe é que, pela melhor ação da insulina, existe a possibilidade de diminuir a quantidade de açúcar no sangue e a glicose. Então, é ruim? Não necessariamente. Isso quer dizer que tem o potencial de você desmamar os seus hipoglicemiantes. Então, tem que prestar atenção e observar, de novo, ser conservador, tá? E aí tem algumas questões que são contraindicações relativas. Vou te dar um exemplo. Esquizofrenia. Teoricamente, o THC ele pode ser um gatilho para a esquizofrenia. Agora, tem pacientes que eles não têm dinheiro para comprar o óleo rico em CBD, e eles só têm THC. E alguns pacientes fazem baixa dose de THC, e tem pacientes que têm melhora. Então, eu não posso dizer que o THC é ruim. Eu posso dizer que ele não é o melhor para a esquizofrenia. E eu posso dizer que tem um canabinoide que é antipsicótico, que é o CBD. Então, o que eu faria? Eu ia usar o óleo rico em CBD, vou usar o THC se eu não preciso, mas eu não tenho dinheiro para CBD. Então, converse com o médico e se a decisão vai ser tomada junto, se você quer tentar ou não com baixas doses, tá? Mas seria uma contraindicação relativa a essa questão do THC. A mesma coisa com relação à epilepsia. Tem pacientes que usam o THC e isso pode tem um potencial de iniciar uma crise convulsiva. Ah, então eu não vou dar THC porque vai causar convulsão. Não, não é isso. Sabe por quê? Tem pacientes que não têm acesso ao óleo rico em CBD e usam THC com uma resposta boa. Então, tem um colega lá do Sul, Dr. Paulo Bittencourt, e doutora Patrícia Montagner. Eles fazem essa terapia com óleo artesanal com THC e mudaram a vida de 200 crianças. Quem sou eu para dizer que o THC é uma contraindicação? Eu não posso dizer, porque eu escutei desses dois colegas o impacto que eles estão fazendo. Então, Cláudio, isso tudo para dizer o quê? Que não existe nada absoluto. Por quê? Porque não existe uma planta única, são centenas de plantas. E a gente tem que levar isso em consideração. Agora, esses pontos são pontos de atenção. O que a gente faz? A gente é muito conservador e a gente observa. Se o paciente está usando um produto que é um antiplaquetário ou que pode fazer sangrar, vai ver os parâmetros de sangue, né, de coagulação, começa com doses baixas, vai mantendo esse controle, vai no laboratório, fala com o médico, olha, médico, eu quero usar, mas a gente tem que controlar próximo. Olha na gengiva se está sangrando, olha se tem petequia. Petequia são vários pontinhos vermelhinhos que ficam na pele quando a gente está com sangramento. Então, tem que orientar, não falar, não, tem que ponderar e orientar. Eu acho que esses dois pontos, não tem nada absoluto, e a única coisa absoluta precisamos conversar e alinhar, ver os pontos positivos e os pontos negativos antes de tomar uma decisão. Viu, gente? Mais uma vez, eu estou vendo aqui muitas perguntas, como eu consigo óleo? Não é assim, é individual, a dosagem é individual, o percentual de cada componente desse é individual, não pode conseguir, tem que ter a prescrição, tem que ter um estudo, tem que ir devagar. Tem uma pergunta aqui. Cláudia, antes da gente passar para essa pergunta, eu acho que vale a pena, então, a gente retomar, tá? Quais são os passos para a gente ter acesso à cannabis? Então, primeira coisa é estudar. Vocês vão sentar, e vocês vão ler, e vocês vão ver o vídeo do filme Ilegal, o filme O Cientista, e vocês vão ler alguns materiais. Lá no meu Instagram, no meu Linktree, lá no meu bio, tem um material que eu desenvolvi com o Dr. Renato Fileve e a equipe da senadora Mara Gabrilli sobre cannabis.
sabe? É um material que tem um monte de referência científica. Pega aquele material e estuda. Pode levar para o médico também, tá? Então, esse é o primeiro. Por quê que eu tô falando para estudar? Porque vocês precisam se sentir seguros para falar com esse médico. Então, a primeira coisa que o médico vai falar, não, porque não tem. Assim, olha aqui, eu gostaria de compartilhar esse material aqui da senadora Mara Gabrilli, tá? Ela com 2 pessoas, uma médica e um neurocientista da Unifesp, Dr. Fileve, com a equipe dessa senadora, que é uma senadora muito esclarecida e inteligente, fizeram um material com referências bibliográficas. O doutor poderia ver se essas referências bibliográficas fazem sentido? Converse. Por quê? Se você não estudar, ele vai falar, não tem. Mas você não tem no material? Tá aqui. Viu, gente? É só leva a comprovação do que você precisa mostrar para ele, né? Isso mesmo. E aí vai falar. Ele vai analisar, ele vai fazer o seu exame físico, vai fazer a sua anamnese e vai decidir se existe indicação de cannabis ou não. E aí esse médico vai fazer uma prescrição, tá? E aí vai decidir nessa prescrição se é o óleo da farmácia, que tem 2, tá? Que são isolados, eles não são da planta toda. Mas o que isso quer dizer que não é da planta toda? A planta toda, ela é mais segura e mais efetiva do que quando a gente usa um produto isolado. O da farmácia é um produto isolado. E caro. Também é caro. E você vai precisar, de acordo com estudos, de mais do produto da farmácia do que do produto da planta, porque ele não é tão efetivo quanto. Mas é uma opção, tá? E tem outras opções. Então, eu vou falar quais são as opções, e aí a gente vai falar qual que é o tipo de prescrição, porque o próximo passo vai depender do tipo de acesso que a gente vai ter. Acesso 1, farmácia. RDC 327, de 2019, que regulamenta a comercialização desses produtos na farmácia. 2 disponíveis. RDC 335, de 2020, que substitui a RDC 17, de 2015, que regulamenta a importação individualizada. Fora do Brasil, isso não é considerado uma medicação, nem um medicamento. Aqui a gente tem um medicamento fitoterápico, a gente tem um produto de cannabis, que estão lá na farmácia, que tem esse modelo Pharma. Essa 335, Cláudia, regulamenta a importação e pode ser produto full spectrum. O que é full spectrum? É a planta toda. Tá. Tem um outro tipo que é o broad spectrum, que é sem THC, mas com outros canabinoides, tá? Então, exceção. O importado também pode ser isolado, mas você tem também isolado na farmácia. Um outro tipo de acesso é por meio de associação de pacientes. Hoje temos 2 associações de pacientes, uma chama PEP e uma chama Abrace, que tem uma proteção legal, uma autorização, uma proteção legal para cultivo e distribuição para os seus associados. Então, a associação é a segunda forma. Uma terceira forma é o habeas corpus. Terceira não, é a quarta, né? RDC 327, 335, associação e habeas corpus. Então, o habeas corpus é um remédio legal, tem quase 200 hoje, acho que 150, 200 hoje, habeas corpus no Brasil, que são pessoas que ganharam na justiça essa proteção para cultivar o seu próprio remédio. É para todo mundo? Não, porque é muito trabalhoso, Cláudia. É uma filha, tá? Tira luz, coloca luz, dá alimento, tira alimento, lava aqui, tira ali, coloca luz, desliga a luz de novo, por um período diferente. Então, tem que ter um espaço, tem que ter muita disposição, tem que ter cuidado. Aí vamos dizer que achou a dose certa, a planta certa, fez em casa, a dose certa, deu certo, e aí tem um fungo e morre todas as plantas. Então tem que ter esse estômago também, resiliência, de entender como é que faz, né? Por isso que é bom fazer isso em rede, que se um não der certo, o outro dá. Mas nem sempre é possível isso, né? Por causa do habeas corpus é individual, então a pessoa não consegue, por isso que as associações são uma opção,
porque muitas vezes eles têm salas diferentes e separações que, se a X plantas derem fungo, ou uma aranha que tem, tudo bem, que tem outra salinha ali que vai cobrir. O difícil é você estar sozinho em casa e aí não tem esse acesso e traz essa dificuldade. Então, essas são as opções. Se você escolheu a farmácia, você tem que ter uma prescrição. Até 0,2% de THC é a receita azul. Mais do que 0,2% de THC é a amarela, que não é fácil de achar, não é todo médico que tem receita amarela. Se for a importada, vai precisar de uma receita branca simples, só que vai precisar mandar para a Anvisa para ter a autorização de importação. E se for a associação, depende da associação. A Abrace tem a forma que eles gostam da prescrição. Se mandar outra prescrição, você vai ficar esperando, porque não vai chegar na casa o produto. Então, tem que seguir a determinação da associação nesse caso, Cláudia. E no caso do habeas corpus, tem que juntar, é possível, tá? Mais de 100 pessoas no Brasil, agora eu não sei se é 150 ou 200, já conseguiram esse direito. Então, não é impossível, não. É até cada vez mais fácil. Tem que juntar prescrições, né? Prescrições de produtos que já usaram antes, né? Medicamentos que não deram certo, e prescrição que pode ser uma branca, pode ser a cor que quiser. Depende do que você tem em mão. Leva tudo para o advogado. Tem pessoas que fazem sem advogado, tá? Esse processo. A defensoria pública pode ser uma opção. E aí tem que juntar uma série de documentos que o advogado pede para dar entrada nesse habeas corpus. Essas são as formas então não é conseguir, como você falou, né? Tem que saber primeiro primeiro tem que saber aonde que você vai ter o acesso. Se é pela farmácia, você tem que chegar para o médico e conversar com o médico, e o médico vai ter que ter essas prescrições especiais. Mas sempre o médico está envolvido, né, Cláudia? Não pode esquecer disso. E tem ajuste de dosagem que é trabalhoso. É isso que eu peço sempre para as pessoas procurarem um médico. Se o médico não quer prescrever, procura um que prescreva, porque tem muito. Eu até falei que ia criar um grupo, não criei ainda, porque eu queria fazer essa live primeiro, porque eu não salvei a outra live, deu um problema, e depois também a transmissão não ficou boa e muita gente não conseguiu assistir. Então, agora, depois dessa, eu vou criar um outro grupo, porque já tenho um, mas está sempre lotado. Sai um, entra outro, então está sempre lotado. A pergunta que ficou aqui, posso continuar ou ainda Claro. tem? Então, a pergunta daqui foi da Mônica, ela perguntou se a forma ácida do CBD e do THC são boas para o Alzheimer. Tem um potencial, sim, de ajuda no livro dos sintomas. O que são essas formas ácidas? Quando a gente tem a planta in natura, não tem CBD e THC ali, tem CBDA e THCA, que são as formas ácidas. Por isso que se a gente comer uma planta, mesmo uma planta que esteja sendo usada, sendo feita para o uso adulto, não vai ter essa euforia que é característica do THC. Por quê? Não tem THC ali. Tem o THCA e o CBDA. Então, por isso que não tem o barato, tá? Essas formas, elas são tão efetivas que tem mães, por exemplo, em epilepsia, que só com o THCA já tem uma melhora efetiva. Não precisa nem do CBD, nem do THC. Então, Cláudia, existe o potencial tanto do CBDA quanto do THCA de alívio, porque depende muito do paciente, Cláudia. Tem paciente que, com uma forma ácida, que, por exemplo, os óleos da Abrace, eles são conhecidos por terem essas formas ácidas. E tem pacientes que têm resposta positiva. Então, a gente não pode dizer que não existe esse potencial, tá? Não é o mais estudado, a gente tem muito mais evidência, principalmente em estudos animais, do óleo rico em CBD, mas o CBDA
e o THCA tem o potencial, porque a gente vê isso na prática clínica, mas eu nunca vi um estudo científico sobre nenhum desses dois componentes. Mas como é que faz para transformar de CBD-A e THCA para CBD e THC? A gente tem que passar por um processo que se chama descarboxilação. Como que a gente faz esse processo de descarboxilação? A gente esquenta. Então, pode ser esquentar numa panelinha, pode ser esquentar quando a pessoa usa de forma fumada, aquilo esquenta o isqueiro, né, a combustão ali, ou vaporizado. Tem estudos hoje sendo feitos pré-dor em Israel, dor oncológica, tá, que a cannabis tem um potencial muito bom nisso. Então, o aquecimento para se formar o vapor é uma forma de você descarboxilar. Então, transformar de um para o outro é por meio de você esquentar esse produto, de alguma forma. Não é fácil, gente. Não é uma coisinha que vai plantar e fazer um olhinho, não. É bem complexo isso aí. Algumas pessoas me perguntaram como que eu consegui para minha mãe. Como que eu consegui? O médico prescreveu e me deu o passo a passo. Geralmente eles fazem isso. Eles vão te dar um documento, eles vão te dizer, aquele documento que não existe outra medicação. Vou falar da linguagem para as pessoas entenderem, né? Que ele vai te dar um documento, vai fazer você responsável, aí ele vai te indicar uma importadora. No caso da Francisquinha foi assim. Aí essa importadora deu entrada na Anvisa, tudo bonitinho. A Anvisa demorou 90 dias, eu acho que agora sai um tempo menor, e aí a gente consegue a importação, né? Não tem aqui no Brasil, só essas ONGs que ela falou, que o médico também faz esse processo, só que, além de ser mais barato, tem a questão que não precisa passar pela Anvisa, porque ela já tem essa... Não é autorização, como é que fala? É autorização de importação. Não, as ONGs brasileiras. Eles produzem, elas têm uma proteção legal, Cláudia, a gente pode dizer. Proteção. Entendeu? Então tem uma proteção legal. É isso, tá? Sim. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Mas, assim, você não consegue sozinha. Tem que ter a prescrição e o médico que fizer a prescrição, ele vai te dizer como vai fazer, porque ele sabe. Ele sabe e vai te ajudar. Isso mesmo. Tem mais perguntas aqui, peraí. Causa alucinação? Olha, em muitos anos trabalhando com isso, eu nunca vi ninguém alucinado de cannabis, tá? Então, acho que é possível, dependendo da quantidade, da cepa, mas a gente está falando do uso medicinal aqui, a gente não está falando do uso adulto, e no uso medicinal, para o paciente chegar a alucinar, é porque tem alguma coisa muito errada com esse paciente, com relação à terapia que está sendo feita. Não sei se a dose, talvez a cepa não seja mais indicada, talvez algum terpeno ali não está fazendo bem, talvez alguma interação medicamentosa, mas eu nunca fiquei sabendo, Cláudia, de um paciente em uso terapêutico da cannabis com acompanhamento médico tendo alucinação, tá? Nunca vi. Porque eu acredito que seja algo que tenha que ser feito de uma forma conservadora, mas não dá para dizer que não existe, né? Porque vai saber o que foi usado, quando foi usado, então, que interação medicamentosa, que outros medicamentos estão sendo feitos uso, né? A Flaviana disse que compra de uma ONG sem receita. Então, como é que você compra? Sem receita? É possível, mas... Está perguntando se pode confiar. Então, como é que você sabe? A gente não sabe, né? Ninguém sabe. Não você tem não como sabe saber. como foi feito, você não sabe qual é o percentual, você não sabe qual é a dosagem, porque se não tem receita, não tem prescrição, você vai ficar perguntando para as pessoas qual a dosagem. Aí, a dosagem de um não é igual, a necessidade de um não é igual à necessidade do outro, e não vai fazer efeito, e aí você vai dizer que não
não deu certo. É o que acontece quando as pessoas fazem o que não tem que ser feito. E outra, Cláudia, fica sem essa proteção. Porque se você tem uma prescrição do seu médico e alguém te para na rua, alguém te questiona, o tratamento é um se você tem prescrição e o tratamento é outro se você não tem. Então, é uma proteção para você. Se seu médico está falando para você usar, por que ele não está prescrevendo? Então, ele só... O médico não vai falar use e não vai colocar isso no papel. Então, como assim chegou sem prescrição? Por que está batendo na associação se não falou com o médico, né? A gente tem que falar com o médico. Primeiro, no Brasil, o médico tem que estar envolvido nessa. Então, o Paulo está dizendo que o pai dele, cuidador, experimentou 5 gotinhas e ficou doidão. Eu já tomei 50 mil gotinhas e não fiquei doidona. Até queria, mas não fiquei, não. Então, acho que, sei lá, de repente ele confundiu, né? Não sei, né, doutora? 5 gotinhas? Às vezes 5 gotinhas... Mas depende do quê, né? A gente não sabe. Então, por isso que eu tô falando. Pode ser 5 gotinhas, Cláudia, uma quantidade cavalar. Pois Imagina se uma for seringa concentrado de THC, você não toma é? 5 Falar. gotas, Se tiver, com certeza, se for só THC, concentradíssimo, aí pode sim. Tem que tomar cuidado, não ficar tomando o medicamento dos outros. Acho que é a melhor coisa. Mais uma pergunta. Alguém mais tem pergunta? Não é comum. Explica novamente sobre o que é full spectrum. Desculpa, doutora, está vindo mais perguntas sobre isso. Tá, vamos lá. Os tipos de produto. Eles têm o full spectrum, que é a planta toda, inteira, do jeito que ela veio na natureza. A gente tem o broad spectrum, que é sem o THC, com todos os outros que já vêm na planta. Quer dizer que tem 100 e tantos canabinoides na planta? Não quer dizer isso. Tem algumas que não tem todos. Tem uns que tem alguns, tem outros que tem outros, né? Esse é o full spectrum e o broad spectrum. E a gente tem os isolados e a gente tem os sintéticos. Então, esses são os tipos de produto. Full spectrum, planta toda. O broad spectrum é quando não tem o THC. O isolado é quando vem da planta, mas é uma molécula só ou 2 moléculas só. E o sintético, que eles fazem em laboratório. Ok. A Flaviana está perguntando como descobrir a dosagem correta. Começa sempre com um pouquinho, né, doutora? E a gente tem que observar. Isso. Até você achar que está bem. E aí o médico acompanha sempre, né? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Quem conseguir responder, pode me ligar, que eu estou querendo saber. Não tem como, é muito personalizado, tem centenas de plantas diferentes, cada um é uma pessoa diferente, e tem hora do dia que o produto também age diferente. E aí depende, né, de uma consciência corporal do paciente que tem consciência ou uma observação atenta do cuidador, e o cuidador vai saber. O cuidador vê a destreza, o cuidador está vendo a atenção, o cuidador está vendo a força e a disposição. Então, tem que olhar tudo. E eu vi que alguém mencionou ali do efeito comitiva. Então, como a gente estava falando do full spectrum e do broad spectrum, isolados e sintéticos, eu acho que vale a pena a gente falar do efeito comitiva. A gente falou um pouquinho antes, né, mas eu vou retomar aqui, que é o motivo pelo qual o full spectrum tem uma resposta mais efetiva, com menos efeitos colaterais, tá? Por isso que as pessoas, elas têm uma resposta melhor em geral, não são todas, tem paciente que tem respostas boas com isolado, não tô falando que é ruim também não, isolado, tá? Que tem seu lugar. Mas, de uma maneira geral, o efeito comitiva, ele diz que produtos com todos os componentes que já vêm na planta, eles têm um perfil
de maior efetividade e menor quantidade de efeitos colaterais. Esse é o efeito comitiva. Um exemplo, outro na natureza, porque o efeito comitiva não é só da cannabis, tá? É, por exemplo, do café. Pode ser, Cláudia, que hoje a gente tem alguém que esteja querendo ficar com um pouco mais de energia. E a gente tem duas opções, por exemplo, de cafeína. Então, essa pessoa vai em casa com café, com todos os terpenos e os flavonoides do café e a cafeína. Essa é a opção 1. Outra opção é vai na farmácia e compra uma cápsula de cafeína. Precisamos discutir aqui qual que pode ter um ataque cardíaco e com um efeito mais severo? Obviamente da farmácia. Por quê? Porque o efeito comitivo está protegendo, tem outras coisas ali naquele café que não trazem um efeito colateral tão perigoso quanto a cafeína da farmácia. Então, é o mesmo racional. Exatamente o mesmo racional. Então, esse é o efeito comitivo. Tá certo. A gente já está com 1h12 de live. Eu tenho uma última pergunta que chega muito para mim, que muitos médicos eles prescrevem, mas não conseguem, não autorizam fazer o desmame das outras medicações. É realmente necessário fazer o desmame? Você acha que faz algum efeito você tomar toda a medicação tradicional mais o óleo, usar tudo junto? No começo, o tratamento, a terapia tem que ser adjunta. O que isso quer dizer? Não para nada. Por quê? A gente tem que ter alguma segurança, Cláudia, antes da gente tomar a decisão de fazer retirada. Por quê? Porque pode ser que o paciente esteja estável com aquela medicação. E aí, se a gente não tem nada para substituir, pode ser que o paciente volte a ser agressivo, pode ser que o paciente fique com ansiedade, não sei que produto, que remédio que está tentando ser desmamado. Então, como eu faço dentro da minha prática clínica? Eu faço a terapia adjunta, então não paro nada. Eu ajusto poucas coisas, por exemplo, se for o paciente estiver usando um benzodiazepínico de meia-vida longa, o que é isso? É um diazepam, por exemplo, que o tempo de metabolização é muito longo, aí eu provavelmente vou diminuir um pouco ou substituir por uma outra categoria que seja uma meia-vida menor. O que isso quer dizer? Vai diminuir mais rápido no organismo. Por exemplo, o alprazolam. Então, eu posso ajustar os benzodiazepínicos de meia-vida longa, mas, assim, é praticamente só isso. E aí, a hora que eu observe que tem minimamente uma estabilidade, é quando a minha equipe me sinaliza, olha, aparentemente teve uma estabilidade, a gente se junta, discute o caso e entende se vale a pena a gente dar um segmento e fazer a retirada. Porque tem outros fatores, tem fatores ali que as pessoas da minha equipe que estão vendo do dia a dia, cognitiva, né, memória, atenção, foco, uma melhor mobilidade, uma menor ansiedade, e aí é tomada uma decisão, olha, frente a todo esse quadro que a equipe observou aqui, vamos fazer a retirada? Acho que é uma possibilidade. O que a gente faz? Fala com o colega que prescreveu. Não vai tirar prescrição do outro, que é antiético. Então, eu virei e falei assim, olha, colega, estou aqui fazendo um acompanhamento desse paciente, eu estou vendo uma resposta positiva aqui em alguns pontos, gostaria de discutir com o doutor. Passa o caso clínico, fala as coisas que melhoraram, as coisas que não melhoraram ainda, as coisas que podem melhorar, as coisas que você não espera que melhore. Se o doutor acha que existe alguma abertura aqui de ajuste de alguma medicação, talvez ele fale, não vou ajustar, e vida que segue, e aí é do paciente, dos cuidadores, a tomar essa decisão, se segue o que o médico está falando, não. Mas o que não pode é fazer sem ter essa conversa. Mas boa parte, Cláudia, começa a desmamar, porque começa a ver uma melhora, como a do seu Ivo, e vê que não está muito afim de
se submeter aos efeitos colaterais, que são uma decisão, né, direitos humanos, você tem que decidir no seu corpo se você quer aquilo ou não, o médico não pode te obrigar a nada nessa vida, ele tem que te dar opções, e a decisão tem que ser sua. Então, Cláudia, a hora da estabilidade é uma boa hora para ter uma conversa com o médico, e falar, olha, vi melhora nisso, 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 estou preocupada com esse efeito colateral da bula e gostaria de saber se o doutor, qual que é a opinião do doutor sobre a gente considerar isso. Discute, não põe nada, não exige nada, não, sabe, tem que ser uma conversa aberta, Cláudia. E é um desmame, né, se ele quiser fazer, aos pouquinhos, né, que depois pode, se não der certo, volta, enfim, não sei. Pode voltar, sim, é uma possibilidade. A última pergunta, a última mesmo, porque toda hora chega aqui uma que eu acho importante. Há algum efeito nocivo ao uso do cannabis a longo prazo, principalmente em crianças? Eu vejo muito isso. Muitas mães preocupadas, digo crianças autistas, né? E muitas mães preocupadas com o uso contínuo, né? Se mais tarde, na vida adulta, eles vão, enfim, vai fazer algum efeito ruim. Tá, deixa eu te falar, Cláudia, porque é difícil responder essa pergunta. Qual planta que a gente está falando? Que tipo de cannabis? Porque, assim, a gente tem endocannabinoides, a gente produz o que tem na planta, a gente não produz idêntico, mas a gente produz mimético. E o que quer dizer mimético? Que funciona no mesmo lugar. Então, assim, existe um padrão de segurança muito bom, que aí tem que ser, a gente tem que pesar, colocar as coisas na balança, e as decisões não tem que ser estéreis, só essa resposta é a certa. Não, tem que ser uma ponderação. Tá? Eu tô aqui com uma criança autista, que é agressiva, que está presa por correntes, e não tem convívio social, porque não consegue. E aí? O que é mais importante? Algo agora, que a gente sabe que é seguro, ou talvez um dia, quem sabe, um efeito colateral no futuro? Sabe, a gente precisa colocar na balança assim, olha, como que é o efeito colateral do agora da medicação que vai ser prescrita? E aí não tem resposta certa, tá? Essa pergunta não é resposta certa, mas é uma ponderação. Olha, agora as opções são benzodiazepínico, medicamentos psiquiátricos, outros extremamente impactantes em termos de efeitos colaterais. Leia a bula, aí você vai pensar se agora é melhor cannabis ou não, e vai pensar no futuro. O que sabemos do uso prolongado de medicamentos controlados alopáticos? Pega lá o nome do médico, do medicamento que ia ser prescrito, e faz uma comparação. Quais são os estudos de efeitos colaterais da cannabis no longo prazo? Não tem muito, tá? Mas a gente tem que saber o que a gente está precisando e o que a gente tem de opção, e a gente vai ter que fazer um comparativo. Não tem como eu ou nem ninguém responder isso. Tem que ser uma discussão entre o paciente, cuidador familiar, o paciente que pode discutir, discute, se não é o cuidador e o familiar, com o médico. Exatamente. E, Cláudia, assim, sempre um prazer estar aqui. A gente pode responder essas perguntas no outro dia, porque vai ser, Cláudia, se a gente ficar aqui 5 horas, a gente vai ter perguntas às 5 horas. Não, já estou encerrando. Não tem problema. 1h19. Mas eu quero dizer que você pode me convidar. Eu acho que a maioria das perguntas, eu acho que a maioria das perguntas foram respondidas. Se alguma passou, foi sem perceber, né? Porque, assim, o assunto, o tema, a gente tentou respeitar o tema. Perguntas que não estavam relacionadas ao tema, fica difícil responder, porque senão a gente vai, desvia e nunca, né, volta, enfim. Eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Cláudia. Um prazer sempre. Sabe, vocês estão inspirando milhares de pessoas, Cláudia, e deixar aqui, em nome da sua missão também, que hoje, além de toda a sua missão, com a Francisquinha, é educar o mundo,
né? E impactar a mesma forma que você impactou dentro da sua casa, você está inspirando as pessoas a impactar na casa das outras pessoas. O que isso quer dizer para as pessoas que estão nos escutando? Que todo mundo aqui tem o potencial de trazer alívio para outra pessoa. Não é só na doença de Alzheimer, né, Cláudia, no caso da Francisquinha, mas tem outros pacientes que também os cuidadores não ficam bem, não dormem, porque está com dor, o paciente, porque está com ansiedade, está tomando 5 medicações, não resolve, porque está com insônia, porque tem doença de Crohn e a barriga dói e não consegue comer nada, porque tem endometriose e na hora da menstruação fica sem saber o que faz, não sabe que tem uma associação aqui no Brasil, que tem um óvulo com canabinoides que pode ser usado intravaginal, que pode trazer alívio da cólica desses pacientes. Então, como um antipsicótico, alguém que está com diagnóstico de esquizofrenia não tem seus sintomas controlados com as medicações alopáticas. Então, todo mundo aqui tem um potencial, e eu peço aqui para que a gente seja um semeador também. Fale com as pessoas, não precisa ser médico para salvar vidas e trazer qualidade de vida para quem precisa. E eu peço aqui para todo mundo ser um agente de transformação. Pega essa informação aqui, não guarda para você. Fala no Uber, fala com a moça da padaria, fala com o seu vizinho que tem uma criança autista, fala com o seu chefe que tem dor lombar há muitos anos, não resolve. Fale com as pessoas, porque a sua informação tem potencial de salvar uma vida. Então, estamos aqui na sexta-feira, se eu puder pedir um favor para vocês, é isso. A gente está lidando com outros humanos que estão sofrendo à toa. Vamos conversar mais, fala para as pessoas do leite e derivados, avisa. Eu já mudei da Francisquinha, comprei já quase 10 litros, congelei, legal, porque eu comprei vegano, né? Então não tem uma duração muito grande, então congelei, já mudei o leite dela. Avisa as pessoas, parabéns, Cláudia, que elas não são bezerros, elas têm que ser avisadas. Olha, pessoal, sabia que é só o bezerro que tem a enzima? Ah, mas é lactose, eu tomo sem lactose. Não. Tem outras proteínas ali que danificam a microbiota intestinal, são uma das partes mais importantes do nosso organismo, o nosso intestino. Então, pode dificultar a absorção de outros componentes, principalmente os nutritivos que a gente precisa. Então, avisa as pessoas que o glúten, que está na farinha branca, que talvez não seja a forma ideal, porque é inflamatório, pode também atingir o intestino e prejudicar a absorção de componentes importantes. Avisa as pessoas que produtos processados, eles têm componentes ali que não fazem bem, então presunto, mortadela, salsicha, vamos evitar isso, porque não é legal. Então, comunique isso às pessoas. E não precisa de roupinha especial, Bodytech, a inscrição na Bodytech. Pode pegar a sua roupinha que você está agora e dar 10, 15, 20, 50 voltas em torno da mesa da sala. Não precisa estar na academia para se movimentar. E quem tem consciência, faça exercícios para fortalecer sua mente, que seja uma meditação guiada, que seja não ficar pensando em problemas, que seja viver no momento, cada um vai ter a sua técnica. Então, Cláudia, parabéns mais uma vez, queria deixar aqui também um grande abraço à Monique, que nos apresentou, que também faz um trabalho maravilhoso de conscientização. Vocês, mulheres fortes, né, que eu admiro, também estou vendo aqui o pessoal no grupo, aqui nos comentários, maravilhoso, e dizer que eu estou muito feliz que a gente teve essa oportunidade de conversar. E, Cláudia, sabe que eu sou fã do seu trabalho, e estou aqui. Contem comigo. Se tiver mais perguntas... Eu também agradeço para você vir aqui e trazer essas informações para as pessoas que precisam. E nós temos que transformar, né? A gente leva informação porque é assim que a gente está conseguindo aos pouquinhos, passinho de formiguinha, mas é uma transformação que está acontecendo, não é?
Obrigada, gente. Boa noite.